Salve pessoal, aqui é o professor Nivaldo, também conhecido como Mano Nivas, e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Então, a Rússia, finalzinho do século XIX, início do século XX, ela ainda era um país atrasado em relação aos outros países europeus, às outras potências europeias. Por quê? Porque ela era, em sua maioria, agrícola, ainda em sistema praticamente feudalista, com uma monarquia absolutista, onde o poder era totalmente concentrado na mão do imperador, o czar Nicolau II. Bom, a população era imensa, em torno de 60 milhões de pessoas, sendo que desses 60 milhões de pessoas, 80% era camponesa. Os camponeses eram extremamente pobres, trabalhavam em regime ainda de servidão, como se fosse no feudalismo ainda, e eles não tinham acesso à educação, não tinham acesso a vários benefícios e, portanto, ficavam propensos a sofrer com as crises de fome e com as crises, com as epidemias. Enquanto a maior parte da riqueza ficava na mão de uma elite, nobreza e clero. O clero, né, a Igreja Católica Ortodoxa, detinha muitas terras, eram proprietários de muitas terras. E todo esse cenário vai levar ao povo se rebelar. Então vai acontecer rebeliões no campo que vão ser duramente reprimidas pelo exército czarista. O czar não queria ficar para trás, ele viu que a Rússia, em relação às outras potências, estava ainda engateando na questão da modernização, e ele começa então a investir na modernização da Rússia. Então ele vai investir na construção de grandes ferrovias, na exploração do petróleo e na construção de várias indústrias. Diante das grandes manifestações camponesas, das grandes revoltas camponesas, o czar ele decidiu então, para tentar acalmar as pessoas, decidiu convocar a Duma, que era uma espécie de parlamento na Rússia, e aboliu em 1861 a servidão. Então, a partir daquele momento, os camponeses não trabalhavam mais em regime de servidão. No entanto, eles tinham que pagar uma indenização de 49 anos aos grandes proprietários de terra. Então, quer dizer que eles continuavam à margem da sociedade, continuavam pobres. A mão de obra era farta, tinha muita gente para trabalhar na Rússia, e em consequência disso, você tinha uma mão de obra muito barata. Então as pessoas ganhavam baixos salários, as condições dentro das indústrias eram péssimas, as pessoas trabalhavam em torno de 14, 16 horas por dia e corriam o risco de se acidentar, perder a vida ou perder algum membro, porque não tinha nenhuma preocupação com a segurança dos trabalhadores. Nesse contexto todo, nesse cenário, vai surgir aí uma organização dos trabalhadores. Então o movimento operário vai começar a se organizar e vai começar a reivindicar seu direito através de greves, de passeatas, que também vão ser reprimidas pela polícia czarista. E esses movimentos eles vão estar influenciados por ideias socialistas. Tá? Essas ideias socialistas elas vão nascer de um grande filósofo alemão, que daqui a pouco a gente vai falar, e anarquistas elas vão surgir, e uma delas, o socialismo, era uma espécie de instrumento para chegar ao comunismo. Então, qual seria a definição de comunismo? Vocês podem acompanhar aí. Ó. Doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza. Então, teoricamente, no socialismo, você cria uma sociedade de iguais, onde toda a riqueza ela é dividida por todas as pessoas. Então, não existe a possibilidade do acúmulo de riqueza.
Dentro do socialismo nós tínhamos dois socialismos, o utópico e o científico. O socialismo utópico, nesse socialismo acreditava-se que era possível reformar o capitalismo. Então, iria existir uma reforma do capitalismo e uma transição pacífica para o comunismo. Já o socialismo científico ele foi idealizado aí pelo Karl Marx e o Friedrich Engels. O Karl Marx ele era um filósofo alemão de uma família aristocrática e eles escreveram vários livros, né, e os principais seriam o Capital e o Manifesto Comunista, que vão dar a base do comunismo como nós conhecemos hoje. Dentro dessas teorias marxistas, acreditava o seguinte: o Marx ele vai fazer uma busca na história para saber em que local, em que momento da história o homem não foi explorado por outro homem. E aí ele vai chegar à conclusão que o único momento que isso ocorreu foi nas sociedades primitivas. Então ele vai dizer que existia uma intensa luta de classes. A história da humanidade é uma história de luta de classes, onde existe um conflito entre os que têm muito e os que têm pouco. E que para resolver esse problema da guerra entre as classes sociais, era necessário a instalação de uma ditadura do proletariado, né, proletário trabalhador, e onde o poder que estava na mão da elite burguesa passaria para as mãos do trabalhador. Numa sociedade comunista, então, os meios de produções eles seriam socializados. Existiria o fim do Estado, acabaria com o Estado, e existiria a transição do socialismo para o comunismo. Então, dessa forma, não existiria mais classes sociais, não existiriam mais explorados e, portanto, não existiria mais injustiça social. Já no anarquismo, o anarquismo também é uma teoria de esquerda. Ele vai surgir também, vai influenciar fortemente o movimento trabalhador, principalmente no início do século XX, onde ele propunha também uma sociedade livre, sem controle político e com ampla liberdade para o indivíduo, onde não existiria mais nenhum tipo de opressão. Teoricamente, criar uma sociedade igualitária sem classes sociais. Mas a grande diferença do anarquismo em relação ao socialismo é que enquanto o socialismo é um instrumento de transição até chegar ao comunismo, o anarquismo ele defende a destruição imediata das autoridades, do Estado. Então, dentro do anarquismo, seria uma sociedade onde todas as pessoas seriam iguais e não existiria nenhum tipo de autoridade. Essas correntes socialistas, comunistas, anarquistas, elas vão influenciar, como eu disse, fortemente os trabalhadores, e dentro da Rússia vai surgir dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Em 1898 vai ser fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai estar pautado nas ideias do Karl Marx. Os dois principais líderes dos bolcheviques eram o Lenin e o Trotsky, que foram expulsos da Rússia. Bolcheviques, a palavra em russo quer dizer maioria, e o objetivo dos bolcheviques era chegar a uma revolução socialista através da luta organizada dos trabalhadores. Já os mencheviques, palavra aqui em russo quer dizer minoria, era liderado pelo Martov, que acreditava que era preciso se aliar à burguesia para conquistar a maioria no parlamento e assim fazer uma revolução burguesa, fazendo a transição então do capitalismo para o socialismo. Mas na verdade os mencheviques eles queriam uma espécie de revolução francesa,
né, uma revolução burguesa onde a elite, mesmo assim, continuaria no poder. A situação, como eu disse, era tensa dentro da Rússia por conta das más condições de vida das pessoas, mas também o czar ele tinha, né, um anseio, como eu disse, de expandir na questão industrial e também na questão territorial. No século XIX a gente teve, na verdade, nós tivemos ali a partilha da África em 1885 e a Rússia ela não conseguiu território. Então ela queria também ter essa questão de expandir território. E esses territórios ela vai olhar ali para o seu entorno, ali, na Ásia principalmente. E ali tinha uma região muito rica, lá na China, chamada Manchúria, rica em minério. E a Rússia estava de olho nessa região, assim como o Japão também estava de olho nessa região. E o Japão também tinha interesses de ampliar seu império. O Japão é um império. E aí entrou em conflito essas duas potências e o Japão acabou levando a melhor, derrotou a Rússia, que foi uma grande humilhação para os russos, já que os russos tinham muito mais soldados, tinham um território muito maior e perdeu para o Japão. Essa derrota sanguinária da Rússia para o Japão elevou o tom contra o czarismo e os trabalhadores e a população camponesa fizeram várias manifestações. A mais emblemática foi a do Domingo Sangrento, que ocorreu no ano de 1905, onde pessoas marcharam até o Palácio de Inverno para levar uma carta com reivindicações para o czar, só que foram recebidas a bala pela polícia czarista, que matou centenas de pessoas e deixou milhares de feridos. Também no ano de 1905 nós tivemos uma revolta do encouraçado Potemkin, onde os marinheiros tomaram esse navio de guerra, protestando contra os castigos físicos, contra as péssimas condições de trabalho e também contra a fome. Essa revolta do encouraçado Potemkin, ela foi retratada no filme com o mesmo nome, Encouraçado Potemkin. Você pode pesquisar um clássico do cinema, né, um cinema clássico. Você pode pesquisar lá, que é muito interessante você ver ali as imagens do período ali dos marinheiros, a situação que eles passavam. Todos esses levantes vão fortalecer a organização dos trabalhadores. E eles vão se organizar em conselhos de deputados eleitos pelos camponeses, pelos trabalhadores e pelos soldados de baixa patente. Esses conselhos eram chamados de sovietes. Além de tudo isso que eu falei para vocês aí, nós tivemos também a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, a Sérvia, dentro da Sérvia tinha acontecido um atentado que levou à morte do Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. A Hungria, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia tinha acordos com a Rússia na questão do pan-eslavismo, que era construir uma grande nação eslava, e portanto a Rússia intercedeu a favor da Sérvia, e o Império Austro-Húngaro, que é de língua germânica, se aliou à Alemanha. E aí nós tivemos o início da Primeira Guerra Mundial. Só que a situação na Rússia era trágica, né? Os soldados russos eram despreparados, a maior parte era camponês. Muitas pessoas morreram. Os alemães invadiram boa parte do território russo, levando à morte milhões de pessoas. E tudo isso vai refletir economicamente para o país, porque enquanto o czar estava investindo pesado na guerra, estava faltando alimento, estava faltando emprego, gerando fome, gerando doenças, e as pessoas
ficavam se questionando ali por que a Rússia estava participando dessa guerra. Nesse contexto todo, com todas essas questões, o povo culpava o czar por essas terríveis derrotas dentro da Primeira Guerra Mundial. E no dia 23 de fevereiro, para os russos, 8 de março para nós, as tecelãs, né, então as mulheres, elas puxaram uma marcha que reuniu diversos trabalhadores e foram novamente ao Palácio do Inverno. Só que chegando lá dessa vez, os soldados czaristas, a polícia czarista, não atacou o povo. Depôs as armas e se renderam. E aí a população tomou lá o Palácio de Inverno. Pondo fim então no czarismo, o czar ele ficou em confinamento. Tentou fugir, mas foi preso e ficou em confinamento juntamente com a sua esposa. Só que quem assumiu o poder, quem assumiu o governo foi os mencheviques. O líder menchevique, Alexandre Kerensky. Ele permitiu a volta dos exilados, concedeu liberdade à imprensa, mas manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E esse foi o seu grande erro. Com o retorno do Lenin, que estava exilado, ele iniciou um protesto, né, contra o governo provisório, com o lema Paz, Terra e Pão. Então ele queria que a Rússia saísse de imediato da Primeira Guerra Mundial, que houvesse a reforma agrária e que também fosse estatizado os bancos e as indústrias existentes na Rússia. No dia 24 de outubro de 1917, portanto, iniciou-se a Revolução Bolchevique, que colocou no poder o Lenin e o Trotsky, que era o líder da Guarda Vermelha. E o poder saiu das mãos dos mencheviques e foi para as mãos dos bolcheviques. No poder, no governo do Lenin, ele vai retirar de imediato a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O Lenin considerava que a Primeira Guerra Mundial era só um choque entre as potências imperialistas, uma briga por dinheiro e territórios. Então ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele confisca a terra da nobreza, do clero e distribui aos camponeses. Ele estatiza a economia, então tira as indústrias, os bancos do poder dos empresários e dá ao Estado, dá ao povo. E estabelece uma igualdade entre homens e mulheres. Além disso, ele separa a igreja do Estado. A igreja tinha forte poder, né, e ela acaba perdendo esse poder quando os bolcheviques chegam ao governo. Então essa elite ela não ia deixar por isso mesmo. Então ela vai começar a se organizar, apoiada pelas potências imperialistas estrangeiras, como Estados Unidos e outros países da Europa, como Inglaterra e França. Eles vão liderar um exército contra os bolcheviques, para tentar derrubar os bolcheviques. Esse exército, formado então pelos monarquistas, liberais, com apoio dessas potências, vai se chamar o Exército dos Brancos, russos brancos. E do outro lado, o Exército Vermelho, que era o exército dos revolucionários bolcheviques. Então, se tem início essa guerra civil, que vai durar de 1918 a 1921, e depois de muitas mortes, milhões de vidas perdidas, os bolcheviques saem vitoriosos da guerra civil. Porém, a economia, o país estava destruído e o povo extremamente empobrecido. Tentando evitar o pior, o Lenin então propõe uma nova política econômica, a NEP, que era, em suma, voltar
alguns aspectos capitalistas reunidos com os aspectos socialistas para tirar a Rússia da crise. Ele dizia que era necessário, portanto, dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Então ele vai permitir a venda do excedente agrícola, vai incentivar as pequenas e médias empresas e também vai permitir a entrada de capital estrangeiro. O poder vai ser centralizado no Partido Comunista e em 1922 o Congresso vai realizar um congresso e em 1922 vai realizar um congresso com todas as nações que formavam o Império Russo e vai fundar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética nasce. Aí vocês vão ver o mapa aí que vai aparecer na sua tela, onde mostra, tá, o Império Russo, os países que vão adotar o sistema socialista e o tamanho da União Soviética. Parecia que as coisas começariam a entrar nos trilhos, porém o Lenin, que foi o grande revolucionário, o grande líder do processo revolucionário na Rússia, ele vai falecer, vai morrer em 1924 por conta de um tumor. Então ele ficou praticamente pouco tempo, né, governando de fato. E inicia-se então uma disputa entre os seus dois opositores, né, Stalin e Trotsky. Trotsky era o grande líder do Exército Vermelho, ele sempre esteve ao lado do Lenin, era aclamado pela população, e ele defendia que tinha que se aproveitar ali o momento para fazer uma revolução mundial, levar o socialismo para todos os cantos do planeta, libertando os trabalhadores da opressão do capitalismo. Já o Stalin, ele era um burocrata, ele não era tão conhecido assim no meio dos revolucionários, do povo. Porém, o Stalin ele começa a adotar uma tática que era a vinculação da imagem dele à imagem do Lenin. Então ele começa a pegar imagens, adulterar essas imagens para fortalecer o seu nome e conseguir efetivamente chegar ao poder. A proposta do Stalin era de que era necessário primeiro consolidar a revolução na Rússia, na União Soviética, para depois levar essa revolução para outros países. Com todas essas manobras, com todas essas acusações que o Stalin começa a levantar contra Trotsky, ele consegue expulsar o Trotsky do Partido Comunista e depois consegue exilar o Trotsky. O Trotsky acaba indo se refugiar no México. E em 1929, o Stalin chega ao poder. Bom, o Stalin, né, gente, ele era um ditador. Então ele vai perseguir de forma violenta os seus opositores, vai matar as pessoas que discordavam, as pessoas que poderiam representar uma ameaça ao seu governo. Ele vai provocar julgamentos forjados, onde fazia as pessoas confessarem através de tortura. Não tinha liberdade de expressão, vai burocratizar a política, dando vários privilégios para aqueles que o cercavam, aqueles que eram seus aliados mais próximos, gerando uma desigualdade social. E também ele vai permanecer como um partido único, impedindo assim que tivesse oposição. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido a videoaula. Qualquer dúvida, podem me procurar aí no Facebook, mandar mensagem pelo Messenger se tiver alguma dúvida, que eu vou responder com o maior prazer. Muito obrigado, fiquem na paz e fiquem com Deus.